Fala, torcida tricolor. A semana do São Paulo foi bem movimentada. Teve empate no primeiro jogo treino, reforço praticamente fechado, negociações que voltaram à tona, mudanças no departamento de futebol, jogador reintegrado, atualizações do departamento médico e também novidades importantes nos bastidores políticos do clube. Então, hoje nós vamos falar um pouco das notícias da semana do nosso tricolor paulista e tudo o que aconteceu. Nós vamos começar falando do que aconteceu dentro de campo. O São Paulo realizou seu primeiro jogo treino e empatou por 2-2 com o Juventus da Moca. O Dorival, ele utilizou equipes diferentes durante as atividades, promoveu mudanças táticas e aproveitou para observar jogadores que vêm tendo menos oportunidade dentro de campo. E os gols do tricolor foram marcados por Gonzalo Tapia e também por André Silva. O próximo jogo teste está marcado para o próximo sábado, dia 4 de julho. O São Paulo enfrenta o Red Bull Bragantino em mais um jogo treino. E depois tem um amistoso marcado contra o Internacional lá no Beira-Rio no dia 11 de julho, antes da volta oficial da temporada. Agora, sinceramente, resultado de jogo treino nunca é o principal, mas a gente sabe que o objetivo é testar o elenco, recuperar o ritmo de jogo. E também a gente sabe que o São Paulo, com esse resultado do amistoso, não empolga muito o torcedor, né? Então ainda é cedo para qualquer conclusão. Porém, o Dorival Júnior ele tem bastante trabalho antes da retomada do Campeonato Brasileiro. Agora falando do mercado da bola, Vitor Sá parece que já assinou o contrato e deve ser anunciado oficialmente nos próximos dias. Mas assim, estão falando que vai ser anunciado nos próximos dias e já faz tempo que esses próximos dias não chega, né? Mas o São Paulo segue apostando em oportunidades de mercado, principalmente porque vive um momento financeiro bastante delicado. E aqui vai a minha opinião, né? Eu entendo completamente a situação financeira do clube. O São Paulo simplesmente não tem dinheiro para disputar grandes nomes no mercado, mas isso não significa que vai trazer contratações, né, com esses nomes e que precisam ser comemoradas. E o Vitor Sá, ele é um jogador que não empolga. Ele pode ter essa experiência, características interessantes, mas nunca foi um protagonista por onde passou. Na minha visão, ele chega mais para compor o elenco do que realmente para elevar o nível da equipe. Tomara que eu esteja errada, mas hoje não me anima muito. Na saída de Rui Costa, o São Paulo retomou as negociações com o zagueiro português Domingo Duarte. As conversas haviam esfriado, mas voltaram a evoluir. É uma outra contratação que eu acho uma loucura. Um cara que a gente nem conhece, mas o São Paulo tá indo atrás para contratar. O São Paulo precisa urgentemente reforçar a defesa, mas parece que já entrou no modo de desespero e não quer olhar direito para o mercado. E outra grande novidade que aconteceu fora das quatro linhas é após a saída de Rui Costa, o São Paulo segue procurando um novo executivo de futebol. Enquanto isso, Rafinha e o departamento jurídico continuam conduzindo as negociações do clube. Inclusive, Rafinha encerrou sua participação como comentarista durante a Copa do Mundo, justamente para se dedicar integralmente ao São Paulo. Mas aqui eu tenho uma preocupação. O Rafinha, ele conhece futebol, tem liderança, tem uma identificação enorme com o clube, só que administrar um departamento inteiro de futebol é outra história. Negociar contratações, planejar elenco, lidar com empresários e administrar um orçamento exige experiência específica. Entendo que talvez essa seja a solução possível nesse momento, mas eu espero sinceramente que seja apenas temporário e que o São Paulo precisa contratar um executivo experiente para comandar esse departamento. Trazendo a notícia mais polêmica da semana, né? Mike e Arboleda foram reintegrados, só que eu acho que a polêmica vai mais do lado do Arboleda, né, que foi reintegrado ao elenco do São Paulo, postou um vídeo pedindo desculpas, enfim. No caso do Arboleda, eu acho que pesou muito, né, o fato do São Paulo não receber nenhuma proposta considerada satisfatória e também a dificuldade de contratar outro zagueiro, mas eu preciso ser muito sincera, eu particularmente não concordo com essa decisão de reintegrar ele de volta. Não estou discutindo a qualidade técnica, enfim, dentro de campo, sabemos que ele já ajudou o São Paulo, mas o problema
a mensagem que o clube passa, né? Parece que aqui é uma brincadeira. Então, depois de afastar o jogador por questão disciplinares, volta atrás porque precisa dele. Então, na minha opinião, isso enfraquece a posição do próprio clube. E outro ponto que me incomoda foi a forma como o tema de depressão entrou nesse debate, né, no vídeo dele, essa questão da saúde mental, que é um assunto extremamente sério e merece todo o respeito. Mas isso não impede uma discussão sobre responsabilidade profissional, né, que o Arboleda tem. Mas acho que o principal ponto é ver as atitudes que o Arboleda teve e que tenham consequências, né? Porque parece que o São Paulo virou bagunça, parece que tudo pode. E isso vai servir até para que outros jogadores, quem saibam, façam as coisas igual ele, ou até pior, ou até ele mesmo venha a repetir esses erros, né? Que a gente sabe que ele já fez um monte de coisa, a torcida perdoou, o próprio clube perdoou, né? E mais uma vez, ele fez o que queria. O departamento médico, né, falando de 2 jogadores, o Lucas Moura e o Sabino. O Lucas Moura até postou um vídeo sobre a recuperação dele. Então, ele contou que foi liberado para voltar a dirigir. Então, comemorando essas pequenas conquistas dele, né, nessa evolução do tratamento, dessa recuperação que tá caminhando bem. E o Sabino também apresentou uma evolução, né? O zagueiro já iniciou o trabalho de corrida no gramado e está cada vez mais próximo de voltar. São 2 recuperações importantes para o elenco, que sofreu bastante com lesões nessa última temporada, mas friso que o Lucas, ele já é um jogador que, né, é mais velho, que o salário dele é exorbitante, então eu particularmente já não manteria mais o Lucas no São Paulo, pensaria aí, porque querendo ou não, lesões, idade, e a gente realmente precisa de jogadores que, né, estejam jogando dentro de campo e que não tenham tantas lesões. O Lucas, assim, foi um jogador fundamental, ajudou a gente, mas acho que o prazo dele no São Paulo já deu por essa questão da idade, lesões, né, que não foi só essa, já tiveram outras também, e um tempo de recuperação, e um salário exorbitante, que eu particularmente já não tô vendo que vale a pena. Enquanto isso, nos nossos bastidores políticos, a política do clube continua bastante movimentada. A Comissão de Ética marcou para o dia 30 de julho a audiência envolvendo o Júlio Casares. Além disso, a eleição presidencial do São Paulo já começa a movimentar diferentes grupos políticos pensando no comando do clube para os próximos anos. Ainda é um assunto que deve render bastante até o fim da temporada e certamente vai influenciar o futuro do nosso tricolor. Antes de terminar, vale lembrar que o São Paulo volta oficialmente aos gramados no dia 22 de julho contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Provavelmente o jogo não vai ser no Morumbi, porque tem um show marcado, um show do Harry Styles, né, em julho. Então o jogo talvez seja mandado para Bragança Paulista ou para Campinas. E isso, né, já entra aquela discussão que dificulta ainda mais a aproximação do torcedor com o clube, com os jogadores, né, que os jogadores sempre pedem para que a torcida não abandone, que a torcida esteja junto, mas acho que fica bem difícil quando você prioriza shows dentro da sua casa, né, e manda os jogos para outros lugares, que a gente sabe que aí tem a dificuldade de deslocamento, horário do jogo, né, provavelmente esse horário do jogo do dia 22 de julho seja 9h30 da noite. Então, se for em Bragança Paulista ou em Campinas, a gente já tem essa dificuldade do torcedor se deslocar, né, sair da capital e se deslocar para Campinas, se deslocar para Bragança, para poder acompanhar o tricolor. Então, provável que o jogo não seja em casa, por essas questões de shows que tá acontecendo no Morumbi e que deviam ter priorizado, né, esse apoio da torcida que vai ser fundamental. Bom, gente, acho que até o São Paulo voltar a entrar em campo, a gente ainda vai ter muitas novidades no mercado da bola, né, de contratações e também na questão política do São Paulo, né, que todo dia é uma novidade. Mas comenta aí pra gente se você concorda com essas contratações do Vitor Sá, do Domingos Duarte e também sobre essa questão da reintegração do Arboleda novamente no São Paulo e sobre o Rafinha estar nesse comando do departamento de futebol. O que vocês acham? Comenta aí pra gente poder debater e não esqueçam de deixar o seu like aqui no vídeo e acompanhar outros vídeos que a gente tem aqui no canal.